Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 12. A gente já viu ela algumas vezes, né? Mas a palavra de Deus se renova. É isso que é maravilhoso. Vamos lá. Eu tinha marcado umas coisas aqui, mas está em algum lugar que eu não sei aonde. É algum lugar por aí. Perdi. Mateus 12. Vamos lá. A estratégia de Satanás. Versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, e encontra vazia, varrida e ornamentada. Então o pai leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá essa geração perversa. Jesus estava se referindo a Israel, mas isso tem a ver com todos os homens, individual. Tanto é que o apóstolo Pedro ele se aprofunda um pouco mais nisso daqui. Tanto ele fala a respeito do estado que se torna pior do que o primeiro, como ele também dá dicas para que a pessoa não venha cair. E as dicas que o apóstolo Pedro dá, que são importantíssimas, são muito sérias. A gente só vai ver na próxima sexta-feira, se assim for a vontade de Deus, que é 2 Pedro capítulo 1, do versículo 5 em diante. Mas aí, hoje, né, Mateus ele está falando, Jesus ele traz a estratégia de Satanás, que quando a pessoa recebe Jesus, quando a pessoa vem para a presença de Deus, há uma limpeza na vida da pessoa. Aí Jesus ele vai tirando tudo, o espírito que agia causando depressão, o espírito que agia colocando vícios, o espírito que agia colocando enfermidade. E aí ele faz uma limpeza. A depressão some, a enfermidade que não tinha cura some, não diagnosticada some, as dores de cabeça constante, a perturbação, a tristeza constante, some tudo. Só que o homem ele tem que ter cuidado, porque uma casa vazia atrai invasores. E o diabo sai da vida daquela pessoa, ele não encontra, porque ele nunca vai ter repouso, ele não tem repouso, ele já está condenado. Então ele pensa consigo mesmo: eu vou voltar para minha casa. E quando ele volta, ele encontra a casa varrida, limpa, já não tem mais vício, não tem depressão, não tem mais a doença incurável, que nunca conseguiram diagnosticar, não tem mais a perturbação, não tem mais a insônia, não tem mais nada disso. Inclusive ornamentada, ou seja, organizada. A vida da pessoa está toda organizada. Eu estava vendo rapidinho, colocar aqui uma coisa, eu estava vendo uma postagem do BOPE, Batalhão de Operações Especiais, e ele colocou assim, gente, achei que dali maravilhoso, porque eu tenho muito aquilo no meu pensamento, inclusive eu até já preguei isso aqui. E eles colocaram assim: bom dia, o sucesso militar é se preparar para a guerra em tempos de paz. Eu não sei se alguém lembra. Alguém lembra que eu já preguei isso aqui? E quando eles colocaram ali, meu coração ardeu. Eu digo: é isso,
Mas tem gente que a casa está ornamentada, a vida está organizada, sabe? Está tudo no seu devido lugar, o casamento está caminhando. Tem lá os seus dificuldades, mas está tudo tranquilo, o casamento está bem. A saúde, não tem nenhum problema de saúde. Tem muita gente que teve um conhecimento de Jesus, teve um encontro com Deus, a vida se organizou, a vida está bem, só que ela se descuida, que é exatamente isso que o apóstolo Pedro, que já caiu uma vez, que ele caiu e que ele pensava que não iria cair, e ele traz o entendimento, dando as instruções do que a pessoa tem que fazer para não cair. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5,10, se não me engano, diz assim: aquele que está de pé, olhe, não caia. Quando ele fala isso, é porque é sério. Quando o apóstolo Paulo fala isso, é porque é sério, irmão. A gente precisa levar a sério, porque Deus não brinca e o diabo também não. E os acontecimentos que a gente acompanha aí fora, as tragédias, coisas que deixam a gente mal o resto do dia, só da gente ver algumas notícias, alguns vídeos, só da gente ver, deixa a gente mal o resto do dia, às vezes mais do que um dia, né? Só um exemplo, esse último caso que chocou todo mundo, que foi o caso do menino que foi aprisionado pelo próprio pai num tambor. Quem viu? Parece que todo mundo viu. Chocante, né? Teve outras coisas aí que foi chocante, teve outro que concretou o pai. Por aí, eu quero mostrar para você que o diabo não brinca, ele não está de brincadeira. A vida da pessoa está organizada e a pessoa não se prepara para a guerra, porque está em paz, o tempo está tranquilo, o tempo de paz, e ela está tranquila, está em casa, está levando a vidinha dela normal, a vida dela está caminhando normalmente. E o diabo pensa como ele mesmo, não achando repouso, eu vou voltar para minha casa, porque o foco dessa mensagem é: ele nunca vai desistir de mim, ele nunca vai desistir de você. Você sabe qual é a prova disso? Vou repetir: ele nunca vai desistir de mim, e ele nunca vai desistir de você. E a prova do que eu estou falando é que todos nós conhecemos alguém que um dia era cheio da presença de Deus, mostrava a presença de Deus, mas hoje você vê a pessoa completamente apagada, sem brilho. Pessoas que, quando eram cheias da presença de Deus, nunca imaginaram viver sem Deus, nunca cogitaram a possibilidade de se afastar da presença de Deus, porém hoje estão afastados da presença de Deus e estão sem brilhos. Eu conheço alguém assim, que causa dor no coração, que causa tristeza. Você também conhece alguém assim, que antigamente você olhava para a pessoa e você tinha aquela certa admiração, porque a pessoa era de Deus, porque a pessoa ela se portava como uma pessoa de Deus, e ela demonstrava, ela transmitia para nós uma fé em Deus. Conhecemos gente assim, e hoje a gente olha, algumas estão completamente apagadas, sempre outras estão no vício, estão bebendo, estão na prostituição, estão no adultério, estão na orgia, estão no pecado. Por que essas pessoas que estavam outrora na presença de Deus e hoje não está mais? Porque Satanás encontrou aquilo que ele precisava, e ele precisa apenas de uma brecha. Deixado na brecha, que eu não vou entrar hoje, volto a dizer, aconselho você a ler lá, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo, deixa eu confirmar, Jesus. Não, a gente não vai ler o que está lá não, tá? Vou só dar essa dica aqui para vocês, que a gente vai ver.
segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 em diante. Versículo 5 em diante. Mas o apóstolo Pedro também fala uma outra coisa aqui. No capítulo 2, vê comigo rapidinho. Segundo Pedro, capítulo 2. Quantos de nós não conhecemos pessoas assim, irmãos, que estavam na presença de Deus, que faziam a vontade de Deus e que hoje estão fazendo a vontade do diabo, estão aprisionadas? O diabo conseguiu aprisionar essas pessoas. Olha o que o apóstolo Pedro lhe diz. Capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o quê? Conhecimento do Senhor Jesus. É a única forma que a gente tem de escapar e de crescer espiritualmente. Conhecimento do Senhor Jesus. Mediante o conhecimento do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Quando o apóstolo Pedro fala isso, quando ele diz assim, se deixou enredar, traz para a gente que a gente tem que vigiar. Isso ele fala, lá no capítulo 1, versículo 5 em diante, inclusive versículo 6, ele diz que a gente tem que fazer cada vez mais firme a nossa vocação, e eu gosto muito desse versículo. Devemos fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição em Cristo Jesus, porque fazendo assim, nunca, jamais nós vamos tropeçar. É isso que ele diz. E o que é fazer cada vez mais firme a nossa vocação e a nossa eleição? É ter o conhecimento, ter a consciência de que nós somos resgatados, que Jesus tomou o nosso lugar, que Ele é o nosso Salvador e que nós, por graça, sem merecimento, por graça, por misericórdia, conquistamos, temos dentro de nós a vida eterna, temos a salvação de Deus e a vida eterna. Ter essa consciência, mas ter essa consciência mesmo, a certeza da vida eterna dentro de nós. E cada vez mais firme, se dedicando com diligência, com cuidado às coisas de Deus, que é o que muitas pessoas têm feito exatamente o contrário, tá? Descuidada, tempos de paz, casa organizada, a família está indo, tá? A gente pergunta assim, não, está tudo bem, e com isso elas estão tranquilas e não estão batalhando. Uma brecha que o diabo entra, quando o apóstolo Pedro fala que o estado daquela pessoa, o último estado vai se tornar pior do que o primeiro, ele quer dizer que quando uma pessoa ela não tem conhecimento de Deus, o diabo ele pisa, ele humilha, ele massacra. Mas quando a pessoa teve conhecimento, teve crescimento espiritual por meio do conhecimento de Cristo, e essa pessoa se afasta, aí o diabo vai com tudo, aí ele vai com gosto de gás, com garra, com fúria contra aquela pessoa, porque ele sabe que um dia aquela pessoa teve salvação. E o diabo, o trabalho dele, 24 horas, sem descanso, sem pausa, o trabalho dele é exatamente nos afastar da presença de Deus. Você sabe por quê? Porque a gente só é vencedor sobre todas essas coisas, a gente só é vencedor em Cristo Jesus. O diabo não é maior do que Deus, e nós só somos vencedores em Cristo. Daí ele quer nos afastar da presença de Deus, para que a gente já não tenha mais essa capacidade de vencer, de ser vencedor sobre todas essas coisas, afastados da presença de Deus, que é o trabalho dele, porque com Deus ele não pode, porque ele não é maior do que Deus, e enquanto nós estivermos em Cristo ele não pode. Então ele trabalha incansavelmente para nos afastar da presença de Deus, e aí a pessoa afastada da presença de Deus, ele vai com gosto de gás, com toda a fúria contra aquela pessoa. Alguns ele até deixa por um tempo, um tanto à vontade, para que a pessoa
se ele apertar, ele sabe que a pessoa corre e vem para a presença de Deus. Então deixa ela se envolvendo cada dia um pouco mais no pecado, nas festas, na bebedeira, na orgia, na prostituição, no mundanismo, para que ela se afaste cada vez mais da salvação. Assim fica mais difícil quando ele derrubar de vez. Olha, aquele que está de pé, está falando comigo, está falando com você. Um cuidado que nós temos que ter, porque o diabo nunca vai desistir de nós, nunca. Um cuidado que nós temos que ter. Estamos de pé e conhecemos pessoas que um dia estiveram de pé e que hoje estão caídas espiritualmente, estão afastadas da presença de Deus, logo estão caídas, voltaram a ser vencidas pelas coisas desse mundo, pelo mundanismo. Então, está tudo organizado, ele pensa com ele mesmo: eu vou voltar para minha casa. Voltando, encontrando ela ornamentada, organizada, vazia. Por que vazia? Porque a pessoa não tem esse cuidado, essa diligência. Eu volto a dizer, se eu for lá vai demorar muito, mas você vai ler as dicas que o apóstolo Pedro dá. Piedade, irmãos, é a dedicação pelas coisas sagradas. É o esforço, é a dedicação, é a diligência, é a oração, é se curvar diante de Deus, é buscar a presença de Deus, é ler a Bíblia Sagrada, é jejuar, é se consagrar, é se aproximar de Deus, buscar conhecimento de Deus, colocar para dentro de si coisas que edificam, é se alimentar com aquilo que alimenta o espírito, louvores, tudo isso. Se tiver esse cuidado, não tem como a pessoa cair. Mas descuidando dessas coisas, a leitura da Bíblia, a oração, a busca pelo Espírito Santo, tá? Oração é uma coisa, a busca pelo Espírito Santo é outra coisa, irmão. Orar, a gente ora sempre, mas buscar o Espírito Santo poucas vezes, né? E tem gente que quase nunca faz isso, porque está sempre precisando de alguma coisa, chega na presença sempre para pedir, para interceder por alguém ou para fazer pedidos, mas nunca para buscar o Espírito Santo. Se consagrar, jejuar. Se descuidar dessas coisas, o diabo vai encontrar uma brecha para derrubar, que é o que ele já fez com tantas pessoas que estão por aí. Muitos ex-obreiros, hoje caídos e envolvidos nas coisas desse mundo, no pecado, aprisionados mesmo, ex-pastores, muitos ex-obreiros, muitos ex-pastores, muitas pessoas